Você já parou para pensar que pode existir um detalhe na Bíblia que milhões de pessoas leram, mas poucos realmente compreenderam? Um fragmento escondido nas palavras do apóstolo João, que pode mudar completamente nossa visão sobre os últimos dias. Eu sou o pastor Antônio e hoje vamos mergulhar em algo que vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o livro do Apocalipse. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir, o que não é ensinado na maioria das igrejas. Não porque seja heresia, mas porque passou despercebido por séculos. Fique até o final, porque vou revelar 3 sinais específicos que, segundo essa profecia esquecida, já começaram a se manifestar no nosso tempo. Quem foi João? Antes de chegarmos à profecia em si, precisamos entender quem foi o homem por trás dessas palavras. João, o discípulo amado de Jesus, não era apenas mais um dos 12 apóstolos. Ele foi a única testemunha ocular da crucificação que sobreviveu até a idade avançada. Enquanto os outros apóstolos foram martirizados, João teve um destino diferente. Por volta do ano 95 depois de Cristo, durante a perseguição do imperador Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos, uma prisão romana no Mar Egeu. Era uma rocha árida, isolada, um lugar onde Roma enviava seus prisioneiros para serem esquecidos. Mas foi justamente nesse lugar de desolação que João recebeu a mais enigmática de todas as revelações bíblicas. Agora aqui está o primeiro detalhe que a maioria ignora. João não escreveu apenas o Apocalipse em Patmos. Antes disso, ele já havia escrito seu evangelho e 3 cartas. Isso significa que João tinha um padrão de escrita, uma forma específica de se comunicar. E quando comparamos seus escritos anteriores com o Apocalipse, começamos a notar algo extraordinário: o detalhe esquecido. Vamos ao capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19. Jesus diz a João: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. A maioria das pessoas lê isso rapidamente e segue em frente. Mas vamos desacelerar. Jesus está dividindo a revelação em 3 tempos distintos: as coisas que viste, o passado, a visão de Cristo glorificado; as que são o presente, as 7 igrejas da Ásia; as que hão de acontecer, o futuro, os eventos proféticos. Aqui está a primeira camada do mistério. Se João estava escrevendo para 7 igrejas específicas do primeiro século, por que a mensagem permanece relevante 2000 anos depois? A resposta está em algo que João menciona discretamente, mas que tem implicações monumentais. Em Apocalipse 1, versículo 4, João escreve: as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Mas espera, havia muito mais do que 7 igrejas na Ásia Menor naquela época. Havia igrejas em Colossos, em Hierápolis, em Troade. Por que apenas estas 7? Na cultura judaica, o número 7 representa completude, perfeição, totalidade. João não estava apenas escrevendo para 7 congregações locais. Ele estava descrevendo 7 eras da igreja, desde sua fundação até o retorno de Cristo. E aqui está o detalhe, que muda tudo. Cada uma dessas igrejas tinha características que correspondem profeticamente a diferentes períodos da história cristã. Éfeso 30 a 100 depois de Cristo. A igreja apostólica, que deixou seu primeiro amor. Esmirna 100 a 313 depois de Cristo, a igreja perseguida sob o Império Romano. Pérgamo 313 a 590 depois de Cristo. A igreja que se casou com o Estado Constantino. Tiatira 590 a 1517 depois de Cristo. A era medieval com corrupção institucional. Sardes 1517 a 1750 depois de Cristo. A Reforma Protestante, que tem nome de que vive. Filadélfia 1750 a 1900 depois de Cristo. Os grandes avivamentos e missões. Laodiceia 1900 até o presente, a igreja morna dos últimos dias. Você percebe o que isso significa? Nós estamos vivendo na era de Laodiceia, a última igreja, a igreja do fim, a profecia dentro da profecia. Mas aqui está onde fica ainda mais fascinante. Em Apocalipse 3, versículo 20, na mensagem para Laodiceia, Jesus diz algo chocante: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo, espera um segundo. Jesus está do lado de fora da igreja, batendo para entrar? Como isso é possível? Esse versículo é frequentemente usado para evangelismo, mas no contexto,
Jesus está falando com a igreja, não com descrentes. Ele está dizendo que na era final, a própria igreja institucional deixou do lado de fora. Olha ao redor. Quantas igrejas hoje funcionam mais como corporações do que como comunidades de fé? Quantas estão mais preocupadas com números, marketing e entretenimento do que com transformação genuína? Laodiceia era conhecida por 3 coisas: riqueza bancária, era um centro financeiro, medicina dos olhos, produzia um colírio famoso, indústria têxtil, fabricava roupas de lã negra. E o que Jesus diz a essa igreja? Você diz que é rico, mas não percebe que é miserável, cego, e a profecia esquecida de João não é sobre eventos distantes. É um espelho sendo erguido para a nossa geração. Estamos tão ocupados construindo impérios religiosos que Jesus ficou do lado de fora, mas há ainda uma terceira camada nessa profecia que poucos exploraram: os 3 sinais já manifestados. João menciona em Apocalipse 16, versículo 15, algo peculiar, bem no meio da narrativa sobre as 7 taças da ira. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Porque Jesus interrompe repentinamente a descrição dos juízos para dar este aviso, porque ele está revelando quando esses eventos começarão a se manifestar. Baseado em uma leitura cuidadosa de todo o corpus de escritos de João, 3 sinais específicos emergem. Sinal 1 menos o amor esfriará. João 1, Apocalipse 2, versículo 4. João, em sua primeira carta, enfatiza repetidamente o amor como marca do verdadeiro cristão. No Apocalipse, a primeira acusação contra Éfeso, a igreja apostólica que simboliza todas as eras, é: deixaste o teu primeiro amor. Estudos recentes mostram que a polarização nunca foi tão alta, inclusive dentro das igrejas. Cristãos brigam nas redes sociais. Denominações se dividem por política. O amor ao próximo foi substituído pelo amor à razão, ao debate. A vitória argumentativa. Sinal 2, menos conhecimento aumentará, mas sabedoria diminuirá. Apocalipse 3, versículo 17. Laodiceia se vangloriava de seu conhecimento médico e riqueza. Tinham recursos, informação, tecnologia, mas Jesus diz: vocês estão cegos. Vivemos na era da informação infinita. Você pode acessar milhões de sermões, estudos bíblicos, comentários no seu celular, mas estamos mais confusos do que nunca. Há mais conteúdo cristão disponível agora do que em toda a história combinada. Mas onde está a transformação genuína? Sinal 3 menos a porta aberta será rejeitada. Apocalipse 3-8, versículos 3-20. Para Filadélfia, a era anterior, Jesus disse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Era a era das grandes missões, dos avivamentos. Para Laodiceia, ele está do lado de fora, batendo. A porta ainda está aberta, mas quem está escolhendo entrar? As igrejas crescem em número, mas diminuem em poder. Há mais cristãos nominais no mundo hoje do que em qualquer outro momento da história. Mas onde está a diferença radical que marcava os primeiros seguidores? O convite final. Então, o que fazemos com essa profecia esquecida? João termina o Apocalipse com palavras urgentes. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém, venho, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. A profecia esquecida não é sobre marcar datas no calendário ou vender livros sobre teorias apocalípticas. É um chamado pessoal para cada um de nós. Se estamos vivendo na era de Laodiceia, então cada indivíduo precisa tomar uma decisão. Você vai, menos continuar morno, parte de uma igreja institucional que deixou Jesus do lado de fora. 2, menos abrir a porta, permitir que Cristo entre não apenas em sua religião, mas em sua vida real. A profecia de João não é fatalista. Mesmo para Laodiceia, a igreja mais criticada, Jesus oferece esperança. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículo 19. Há tempo, a porta ainda está aberta, mas Jesus não vai arrombar. Ele bate e espera. A questão não é quando será o fim. A questão é, quando você vai abrir a porta? Se este vídeo fez você pensar diferente sobre o Apocalipse, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me conte nos comentários. Você acredita que estamos vivendo na era
de Laodiceia, quais outros detalhes esquecidos da Bíblia você gostaria que eu explorasse? Até o próximo vídeo. E lembre-se, a profecia não é sobre prever o futuro, é sobre viver o presente com os olhos abertos